Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Quero agradecer o pastor, a pastora, toda a igreja por receber eu e a minha família. É uma honra poder fazer parte, junto com vocês, desse desenvolver a qual Deus está nos colocando. Quero que você preste muita atenção, eu vou buscar ser breve. Quero falar para você que Deus ele está nos transformando nesses dias. E Ele está nos posicionando. Precisamos ser homens posicionados, mulheres posicionados. Precisamos ser filhos posicionados. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que a nossa percepção consegue compreender. É muito maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem contemplar. Só que para isso há um lugar que nós precisamos acessar. E Deus tem tratado muito o meu coração nesses dias. E eu quero poder transbordar aquilo que Deus tem tratado em mim. E que eu possa ser a voz do Senhor nessa noite, não a minha. Mas que Ele possa me usar como um instrumento na vida dele. E se nós falássemos de um título dessa mensagem, o título seria Prazer ou Propósito? Qual devemos seguir e como alimentar? Antes da minha conversão, o que me governava eram os meus prazeres. Eu não entendia o que era propósito, e muito menos vivia. Então me converti e comecei a aprender sobre propósito. Só que mesmo convertido, eu não conseguia acessar esse lugar de propósito e ainda os prazeres me governavam. Se nós falarmos sobre prazer, o prazer ele não é mau, mas ele não pode ferir o propósito. O propósito ele é sempre mais valoroso porque ele alinha caráter, conduta, ele nos dá uma visão mais ampla. Mas quando eu era governado pelo prazer, eu percebi que eu tinha ações erradas, conduta errada, e eu não conseguia ter um lugar a qual eu me sentia completo. Então eu preciso entender que os dois nascem conosco, tanto o prazer como o propósito. O propósito ele sempre esteve conosco e sempre vai estar conosco. Só que para que eu possa acessar ele, eu preciso compreender, eu preciso entender. E eu preciso saber que mesmo depois da minha conversão, esses dois eles vão caminhar comigo, o prazer e o propósito. E quando eu falo em alimentar, eu preciso entender algumas coisas, porque alimentar o prazer é extremamente fácil. É muito fácil nós alimentarmos o nosso prazer. E eu buscava sempre estar alimentando o prazer. E é algo insaciável. É muito fácil. Não é preciso aprender exatamente nada para alimentar o nosso prazer. Porém, para alimentar o propósito, é preciso conhecer Deus como Pai e compreender o sacrifício da cruz. Então essa palavra ela pode ser para alguém que ainda não se converteu. Mas ela caminhou comigo em um tempo que eu já estava no processo de conversão. Porque para que eu possa entender o que é propósito, eu preciso entender quem é Deus, quem sou eu e qual é o sacrifício da cruz que conserta a minha vida. Então são acessos que nós precisamos estar. Porque talvez nós vamos viver a nossa vida cristã ainda alimentando os nossos prazeres. Então eu sempre estou vazio, eu nunca consigo fluir. Então muitas vezes eu passo por alguém que está precisando de uma palavra, mas como eu não entendo o meu lugar, eu não conheço o propósito da minha vida ainda, o que eu tenho para oferecer para ele talvez seja uma palavra que só através do prazer pode transbordar nele. E o prazer ele é enganoso. Então eu preciso cuidar, porque é muito fácil eu alimentar sim o prazer. Mas para alimentar o propósito, eu preciso conhecer Deus como Pai. Porque muitas vezes eu posso caminhar já convertido, mas eu posso estar religioso. E estar religioso é olhar Deus como Deus. É não acessar esse lugar de filho. E é muito difícil muitas vezes nós nos colocarmos como filho. Porque nós olhamos um Deus. E quando eu olho apenas um Deus, eu não vejo um Pai. E muito menos eu me coloco como filho. Eu preciso entender isso. E quando eu começo a entender isso, eu começo a acessar. E isso tudo muda.
Então aquilo que o prazer me governava, ele não tem mais governo, ele não tem mais autonomia, ele não tem mais autoridade sobre a minha vida. E aí o propósito começa a trazer clareza, e eu começo a compreender o que é e qual é o propósito de Deus na minha vida. E isso me deixa ser mais feliz, isso me deixa ser mais leve, isso me cura, isso me liberta, isso me posiciona. Então é um lugar de acesso, está disponível, mas eu preciso acessar. O Antigo Testamento, Deus sempre se apresentava como Deus. E ele dizia: eu sou o teu Deus, e vós sereis o meu povo. O Antigo Testamento, por várias vezes, Deus se apresenta como Deus. Mas aí vem Jesus, irmãos. E ele nos apresenta um Pai. Pai nosso que estás no céu. Ele posiciona até a nossa oração. E ele desfaz essa forma de pensar que nós servimos um Deus apenas, mas que sim, que nós servimos um Pai e que nós somos filhos. Então ele nos apresenta um Pai e isso tudo muda. Porque o filho só faz o que vê o Pai fazer. Então eu começo a entender o sacrifício da cruz, eu começo a ver o exemplo de Jesus e aquilo começa a ficar claro no meu entendimento. Então eu começo a acessar o lugar do propósito e começo a entender qual é o meu propósito. E Jesus apresenta para nós o Pai. Quando não entendemos, apenas sobrevivemos, irmãos. Por muitos anos da minha vida, eu apenas sobrevivi. Antes da conversão e após a conversão. Sobrevivemos. Só que, quando eu começo a entender, porque quando eu não entendo, eu só vou sobreviver, irmão. Mas quando eu entendo, as coisas começam a fluir de dentro para fora. Talvez você fale: o meu propósito é muito ousado. E você começa a medir a sua capacidade. Esse não é lugar de filho. O filho sempre vai ser dependente do pai. O filho sempre vai aprender do pai. Esse é o lugar de olhar para Deus apenas como Deus. Então, quando eu não entendo as coisas, apenas eu sobrevivo. Mas quando eu entendo, começa a fluir, eu começo a acessar, a minha conduta é mudada, a minha forma de ver, a percepção, e eu, sem perceber, eu sou ousado e usado através de Deus. Então, o propósito, ele não tem nada a ver com a minha habilidade ou capacidade, porque se tivesse a ver, eu nem poderia estar aqui. O propósito tem a ver com o lugar que você acessa como filho. Há um lugar de filho para ser ocupado, irmãos. Em nossa caminhada, há um lugar disponível para um filho e para uma filha. Há um lugar disponível. E sou eu que acesso esse lugar. Há um lugar disponível para mim e para você. Jesus afirma que na casa do Pai há muitas moradas e Ele já preparou o lugar para mim e para você. Então eu não mais sou um servo, eu não mais sirvo apenas um Deus, mas eu sou filho e eu sirvo o meu Pai, porque há uma morada sendo preparada para mim, há um lugar que eu preciso acessar com todo o meu entendimento, compreensão, atitude e resposta a Deus. Então há um lugar, irmãos, que nós precisamos acessar. E Mateus 26:42 diz o seguinte: retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se for possível, afasta esse cálice, sem que eu o beba, mas seja feita a tua vontade. Jesus está passando por um tempo de pressão, de opressão. Jesus está sendo confrontado. Ele demonstra aqui de maneira que nós possamos entender que o prazer e o propósito entram em um caos. E o prazer grita. E se ele ouvisse o prazer, ele tinha desistido de mim e de você. E de milhares e milhares de pessoas. Quantas vezes ao nosso propósito nós desistimos porque ouvimos os nossos prazeres
e falamos que isso é muito peso, que não somos capazes, e aí o nosso prazer nos governa, e aquilo que tínhamos como propósito deixamos para trás porque desistimos. Quando desistimos, desistimos de vidas. Quando você é curado, transformado pelo propósito de Deus, Deus vai acessar outras vidas através de você. Então o tão importante é você não desistir e não alimentar de forma alguma os seus prazeres, mas alimentar o propósito que você já entende que é seu. Aleluia! E quando Jesus estava ali sendo confrontado, irmãos, ele pede ao Pai, se for possível, para que eu não beba desse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aleluia. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente para acessar esse lugar de honra, esse lugar de filho. Precisamos avaliar o que alimentamos, prazer ou propósito, e decidir. Nós precisamos decidir. Irmão, se eu estou disposto a alimentar o meu propósito, eu preciso aquietar os meus prazeres. E é como eu falei, o prazer ele não tem problema, desde que ele não venha ferir o propósito. O prazer ele não tem problema, desde que ele não venha a ferir o meu caráter. Porque por muitos anos eu alimentei somente os meus prazeres, e eu feri minha casa, eu feri o meu futuro, e na minha percepção eu estava totalmente errado, totalmente certo. Só que quando você se alimenta do propósito, as coisas começam a mudar. Precisamos avaliar o que alimentamos, prazer ou propósito, e nós precisamos decidir, irmãos. Tudo na vida tem a ver com posicionamento. Quando nós oramos por um morador de rua, quando oramos ele lá na clínica, nós oramos como alguém já curado. Mas se ele não se posicionar, irmãos, só vai ser um tempo. As pessoas têm a tendência de alimentar o seu prazer, e o prazer sempre aponta para a desistência. Só que Deus não chama covarde. Jesus não foi covarde. Ele suportou até o fim, por mim e por você. Então eu preciso suportar algumas coisas. Para viver o propósito, muitas vezes precisamos tomar de cálices amargos, irmãos. O prazer, ele fantasia tudo. É tudo muito bonito, colorido, agradável, mas na verdade muitas vezes não é. Mas para que eu possa seguir o propósito, eu vou ter que tomar alguns cálices amargos. E quando eu me converti, ninguém falou isso. Todo mundo falou que seria muito bom. E na verdade, eles falaram a verdade. É muito bom. Então, para viver o propósito, muitas vezes precisamos tomar cálices amargos, para que morra o que temos como certo, irmãos, e sigamos o que o propósito aponta como verdadeiro. Porque quando alimentamos os prazeres, nós temos a plena convicção que o que estamos fazendo é certo. Mas quando eu tomo esse cálice amargo, uma correção, um posicionamento, uma escolha, eu começo a acessar o verdadeiro, que tem a ver com o propósito. Se você falar com o pecador, ele vai tentar provar de todas as formas que aquilo que ele faz está correto. Ele faz isso por causa daquilo. Se você for falar com um morador de rua e tentar entender por que ele está ali, ele vai tentar convencer você que ele está certo. É porque um dia ele deixou que os prazeres governassem os sentimentos dele. Então o propósito não tem autonomia, porque ele não deu autonomia. E aí ele vive um dia após o outro. Mas não é esse tipo de vida que Deus tinha como propósito sobre a vida dele. Jesus estava como homem, irmãos. Jesus viveu nessa terra como homem, sem sua glória. E não escondeu do Pai a sua fragilidade humana. Mas apresentou em verdade ao único que poderia estabelecer força para seguir pelo que é verdadeiro, irmãos. Eu aprendi que eu mesmo manipulava Deus, que é meu Pai, com as minhas orações. E eu me apresentava diante dele como santo, como já preparado. E na verdade não. Eu escondia a minha fragilidade humana e Jesus não escondeu a sua fragilidade humana. Então, em nossas orações, eu tenho aprendido muito isso com a vida do Guilherme, com os ensinamentos dele. Cara, apresenta para Deus, diz que tu está irado mesmo.
Não, eu não vou apresentar. Mas quando eu entendo que Ele é meu Pai, há uma intimidade diferente. Então eu faço como Jesus fez. Jesus apresentou diante do Pai a sua fragilidade humana. Ele apresentou: Senhor, se for possível, mas que cumpra a tua vontade. Em suas orações, irmãos, apresente diante de Deus a sua fragilidade humana. Lave de si mesmo, esvazie-se de si mesmo, para que você possa acessar esse lugar de propósito, para que nada mais governe você a não ser aquilo que Deus já estabeleceu como verdade. Existem verdades em nós que não são verdades, e nós precisamos mudar isso. O verdadeiro tem a ver com o propósito. Vamos ler Lucas 23, do 33 a 43, irmãos. Deus sempre vai levantar conselheiros para mim e para você. Só que quando você senta à mesa, você precisa colocar o seu coração nessa mesa. E se você entendeu que foi Deus que levantou essa pessoa, ore a Deus, fale da sua fragilidade, sem ficar preocupado com o que Ele vai pensar de você, aonde Ele vai colocar você, porque com um propósito não é um cargo, com um propósito é um lugar, é um ambiente. Propósito é estar próximo daquele que nos transformou, para que eu possa comunicar Ele às outras pessoas, mas para que eu possa comunicar Deus às pessoas, eu preciso sarar essa fonte. Em cada um de nós há uma fonte, e essa fonte ela precisa jorrar águas vivas, irmãos. Só que muitas vezes tem muito entulho, está cheio de entulho, irmãos. E nós precisamos entrar para dentro, nós precisamos entrar no nosso íntimo, analisar o que eu carrego como entulho, e eu preciso quebrar, arrancar, limpar essa fonte de águas vivas. Então a minha fragilidade não pode ficar mascarada ou escondida. Eu preciso confessar, eu preciso me arrepender, eu preciso ser livre, eu preciso ser curado. E para que isso aconteça, eu preciso seguir o exemplo de Jesus, que não escondeu do Pai a sua fragilidade humana, mas muitas vezes nós queremos esconder até de nós. Falamos que somos fortes, que conseguimos. Não tem problema em ser forte, se você é forte nele. Não tem problema em você conseguir se você estiver nele. Mas enquanto você carregar essa fragilidade humana, você vai caminhar sangrando dia após dia, dia após dia. E você não percebe, mas o que governa você são os prazeres, porque o que alegra você é algo que você vai fazer que gera prazer. Mas quando você converte o seu coração e você demonstra essa fragilidade humana, você acessa esse lugar de propósito. E o lugar de propósito é leveza, irmãos. Ei, irmãos. Para estar diante de pessoas e falar de Deus, vindo uma vida que eu vim, só pela misericórdia dEle, só pelo amor dEle, só por Ele, para Ele, com Ele. Só que eu precisei apresentar todas as minhas fragilidades humanas. Que nessa noite, irmãos, você decida quebrar, arrancar, eliminar todos os entulhos que estão trancando essa água, de jorrar essa água pura, essa água viva, que vai alegrar, posicionar, contribuir para o seu desenvolvimento, tanto pessoal, profissional, financeiro e, é claro, o seu crescimento como filho e filha. Deus é lindo, irmãos. Essa palavra ela foi cirúrgica na minha vida. Essa palavra nasceu em uma conversa ao lado de uma pedra, lá na praia, eu e o Guilherme. E Deus veio tratando. E eu vi que não vale a pena nós escondermos as nossas fragilidades. Porque talvez, se eu falar para ele a minha fragilidade, aquilo que me governa, que são os meus prazeres, vai dizer, não fale isso. Porque talvez ele vai olhar para você diferente. Não fale isso, porque talvez ele vai corrigir você. Não fale isso, porque talvez ele vai posicionar você. E isso tem a ver com um cálice amargo, irmãos. Eu decidi beber desse cálice.
eu decidi beber. Decida beber desse cálice amargo. Ele vai curar, Ele vai sarar você de dentro para fora. Ele vai libertar você. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Ele e também os criminosos, e um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre eles. E o povo estava ali, olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salva a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre. E diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos mereceram. Mas este homem não faz mal algum. Então disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Quando Jesus estava na cruz sendo crucificado, ele pede ao Pai que os perdoe, por não saberem o que fazem. Isso me leva a entender que Jesus estava em um nível de maturidade em seu propósito, não respondendo da mesma forma a qual os ladrões respondiam a ele. Quando nós entendemos o nosso propósito e começamos a caminhar com ele, o nosso nível de maturidade espiritual muda. E não respondemos mais o mundo como o mundo nos responde. Então isso é uma transformação de dentro para fora. Imagine você que Jesus estava na cruz. Ele foi humilhado naquele lugar. E ele olha o céu e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ainda vem dois ladrões. Um confronta, mas o outro se entrega. O que eu entendo nesses dias é que nós precisamos acessar em intimidade em Deus para que a nossa maturidade espiritual eleve. Para que nós não venhamos mais responder o mundo como o mundo nos responde. E Jesus responde de forma totalmente oposta daquilo que eles entregavam para ele. Eles entregavam um presente amargo e ele entregava um presente valoroso. E é dessa forma que nós precisamos entender que o nosso nível de maturidade precisa estar pronto. Existem pessoas que nos fazem mal, irmãos. Sim ou não? Existem pessoas que nos fazem muito mal. Entretanto, nos levam ao propósito que Deus tem para nós e promovem desenvolvimento de maturidade em nós. Por muitas vezes eu fiquei corroendo algumas coisas. Por que fizeram isso comigo? Por que fizeram? Por que me deram essa resposta? E a minha percepção, ela estava na ira, ela estava no meu prazer, ela estava em dar uma resposta parecida. Mas quando eu acesso essa maturidade em Deus, eu paro de olhar para aquilo e eu olho o ambiente que eu estou e vejo que eu acessei um nível de maturidade ainda maior. Então, pessoas que me fizeram mal, na verdade, elas cooperaram para o meu desenvolvimento em Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo. Eu precisei entender isso. Então, existem pessoas maus, existe, mas o meu desenvolvimento de maturidade em Deus começa a ser forjado, começa a ser preparado. Aquilo que parece ruim, na verdade, me cura, irmãos. Quantos confrontos, quantas vezes você foi confrontado, ridicularizado, envergonhado? Quantas vezes? Mas a pergunta é: o que alimentou? Os meus prazeres? Ou o meu propósito em Deus?
Aquilo que parece ruim, na verdade, me cura. Então eu perdoo para ter o meu coração livre. Nós abrimos o culto falando de perdão, irmãos. O perdão não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. Para que eu venha viver a disponibilidade do meu propósito, o meu coração precisa estar limpo. Então eu perdoo para ter o meu coração livre. Livre. Mas o cara falou isso, eu já perdoei. Mas eu já perdoei. Eu acho que uma vez eu já falei sobre medida. Eu era uma pessoa que eu criava uma medida. Eu queria ser juiz. Então a mesma medida que eu media as pessoas, ou aquilo que elas faziam, da mesma forma eu era medido. Então eu entreguei essa régua ao Senhor Jesus. Meça Ele, Senhor. Então eu preciso perdoar para que eu possa ser livre. O mundo ridiculariza aqueles que decidem não viver mais o seu padrão, irmãos. Porque quando eu me converti, a palavra era, sim, agora você é crente. Ou seja, de tudo aquilo que você fez, era, e agora você é crente. É normal nós sermos ridicularizados pelo mundo. É normal, como Jesus foi. Isso é normal. O mundo ridiculariza aqueles que decidem não viver mais o seu padrão. Quando eu decido não viver mais o padrão do mundo, eu vou ser ridicularizado. Mas eu me deixo ser ferido quando eu não sigo o meu propósito e não ouço ele. Quando os meus prazeres ainda gritam mais alto. Então eu não me firo mais. Mas a verdadeira vida está no padrão do reino dos céus. O reino de Deus é o padrão correto de vida. Não existe outro padrão. Eu não sei você, mas eu vim do mundo, então eu experimentei as coisas más do mundo. E eu vou afirmar a você, eu não volto para lá nunca. Nunca mais. Aquilo não me pertence. As festas que aparentavam encher, não enchia nada. Era um vazio enorme. Era uma sensação de culpa. Era um medo que me perseguia. Era uma incerteza de quem eu era e quem eu ia ser. Era um medo do presente, era um medo do futuro. Era um medo que me governava. Porque a única coisa que me alimentava eram os meus prazeres. Mas o propósito ele cura. Ele posiciona. O padrão de Deus nos leva a sermos filhos e seremos levados a ambientes que haverá o ladrão que busca ser perdoado e também o ladrão que alimenta a sua iniquidade, irmãos. O padrão de Deus não é afastar você do mundo. O padrão de Deus é afastar você das tentações do mundo. Porque lá no mundo você vai estar caminhando, só que você não é mais do mundo. E nesse lugar você vai encontrar dois tipos de ladrões. Aquele que está disposto a mudar sua vida, a ser perdoado, mas aquele que alimenta ainda a sua iniquidade, aquele que sustenta como verdade aquilo que ele faz de errado. Mas a pergunta é, qual resposta eu dou a essas pessoas? Porque se eu olhar aquilo que o meu sentimento aponta, aquilo que os meus prazeres apontam, eu vou avaliar a vida deles. Mas se eu olhar o propósito de Deus, eu vou estar disposto e disponível a levar o perdão do Senhor sobre a vida dele. Então sempre haverá esses dois perfis que nós vamos encontrar. Gerar cura à nossa alma tem a ver com perdoar e apagar lembranças, irmãos. O que importa é comunicarmos Deus a todos. Cada um vai decidir ser filho ou ser um órfão. O que importa, irmãos, é você comunicar a Deus com a sua vida. Quem vai decidir ser filho ou continuar sendo órfão são as pessoas. Isso não depende de você. Só que para eu acessar com leveza e com entendimento o propósito que Deus tem para mim, eu preciso gerar cura na nossa alma.
Gerar cura à nossa alma tem a ver com perdoar e apagar lembranças. E eu quero ir mais profundo agora. Não foi fácil para mim. Foi muito difícil. Você já perdoou alguém e as lembranças visitam você todos os dias? O que fazer? Apagar as lembranças. Para que o seu propósito seja maior do que o seu sentimento. O sentimento, ele sempre vai ser enganoso. Então, quando eu perdoo alguém, não é apenas eu falar eu te perdoo, irmãos. Mas é eu apagar a lembrança daquilo que gerou ira, que gerou tristeza no meu coração. É eu apagar. Quando uma menina ou uma mulher, ela é abusada quando criança, se ela não conseguir liberar perdão e apagar essa lembrança, ela vai ter um casamento frustrado. Ela vai ter filhos que serão frustrados. Ela vai ter um convívio frustrado. Porque não basta apenas você perdoar. Você tem que apagar. E isso é um acesso, irmãos. Isso não é uma conversinha leve. Eu te perdoo. Não é uma conversinha leve, é uma conversa profunda. Profunda. Apagar a lembrança. Porque se eu não apago a lembrança, tudo volta, todo instante, todo momento, eu não sou livre. Eu não consigo viver o meu propósito. Algo me governa. Eu não consigo estar em paz nem para ouvir a voz do Senhor. Então decida comigo nessa noite. Não só perdoar, mas apagar essa lembrança. Creio que para isso temos que nos conformarmos e aceitar e não questionar mais. Nós precisamos nos conformar. Pastor, mas fizeram isso comigo. Mas fizeram aquilo comigo. Se conforme, irmãos. Apague da lembrança. Se conforme. Quando você se conforma com aquilo que fizeram de mal contra você, você perdoa e leva a apagar, aquilo verdadeiramente some. Caso não, você vai viver com ele todos os dias da sua vida. Jesus estava na cruz como homem, mas ele se conformou com a vontade do Pai e sabia que era necessário para vencer e viver a plenitude do seu propósito. Jesus estava na cruz como um homem, irmãos, sem sua glória. Mas ele decidiu se conformar com a vontade do Pai, que tem a ver com o propósito. E ele não desistiu. Ele sabia que era necessário para vencer e viver a plenitude do seu propósito. Então, para que eu venha viver a plenitude do meu propósito, eu preciso estar com o coração puro e as mãos limpas. Eu preciso perdoar, eu preciso me conformar, eu preciso apagar, eu preciso me libertar para que eu possa ser livre em Cristo Jesus. O ser livre é um acesso, irmãos. É uma escolha, sou eu que escolho. Ele me encontra e ele vai me curando dia após dia, só que eu decido apagar das minhas lembranças. Se nós formos avaliar vida após vida, todo mundo passou por situações que foi ferido em algum momento. Mas se aquilo ainda sangra, irmãos, você não acessou a plenitude daquilo que Deus tem para você. Jesus estava na cruz como homem, mas ele se conformou com a vontade do Pai. Ele sabia que era necessário. Quando ele se conformou, prestem atenção, irmãos. Quando Jesus se conformou, ele morreu e entregou tudo ao Pai. Está consumado. Quando eu e você decidir morrer com ele na cruz, nós vamos entregar tudo a ele. Quando eu e você decidir se conformar e entregar tudo aos pés da cruz, nós vamos morrer com Cristo. Quando nós decidimos entregar tudo a ele e dizer, Senhor,
está consumado, a minha vida é tua, os meus pensamentos são teus, os meus sentimentos são teus, as minhas atitudes são governadas pelo teu Espírito. Quando nós decidirmos morrer com Ele, nós vamos viver a ressurreição com Ele. E eu falo nesse tempo de morrer os nossos sentimentos, morrer a angústia, morrer medo, mas nós precisamos nos conformar. Lucas 24, nós vamos ler do 1 ao 5. Irmão, está fazendo sentido para você? Eu tenho algumas ministrações, e eu sempre oro a Deus, às vezes Ele me dá uma outra, e o meu coração queimou quando eu cheguei nessa. É para esse tempo, é para você que está ouvindo. Começou por mim. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, eles foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por que procurai entre os mortos aquele que vive? Jesus permitiu que os seus sentimentos morressem com ele naquele lugar. Se conformou, ressuscitou e viveu, para a conclusão de um propósito que mudaria a sua, a minha vida e de tantos outros. Se você estiver decidido a entregar os pés da cruz, a apagar as lembranças, a liberar perdão, a se conformar, a sua vida será mais vida nas vidas dos outros. Você viverá a essência da vida do Senhor e você vai transbordar vida nas vidas dos outros. Para eu gerar vida nas vidas dos outros, eu preciso transbordar em mim. A minha vida precisa estar curada. O ferido fere, o sarado sara. Então eu preciso estar sarado para que eu possa transbordar vida. Aquilo que Jesus fez nos levou a entender que eu preciso sim apagar, deletar e começar tudo de novo. O nascer de novo deixa para trás prazeres insaciáveis, nos leva a acessar um poder e a uma autoridade, uma leveza, honra, graça, a qual Jesus toma para si e nele podemos viver. O decidir morrer, entregar na cruz e sobreviver, ressuscitar com Cristo, é eu decidir, eu vou deixar para trás. Eu não vou mais buscar nas minhas lembranças o passado. Eu não vou repaginar situações, momentos, palavras que me feriram. Eu não acesso mais, eu entrego, eu apago, eu deleto, eu esqueço. Eu me conformo e eu morro com Ele. Porque Jesus precisou fazer isso. O nascer de novo deixa para trás todos os prazeres, irmãos. Gálatas 3, 13 e 14 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldito em nosso favor. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos a promessa do Espírito pela fé. Irmãos, o pecado é maldito, mas Jesus se fez maldito para que eu e você sejamos livres nele. E a única coisa que nós precisamos fazer é entender. Porque quando eu entendo, eu sou liberto. Quando eu entendo, eu desfruto, eu vivo aquilo que eu tenho como propósito. Viver o pecado e suas influências com pensamentos e ações e não pedir e liberar perdão me torna maldito, irmãos. Então, se eu vejo tudo isso, eu sofro com isso, mas eu seguro o meu coração, eu não quero apagar a lembrança, eu não vou perdoar, eu me torno maldito. Não há mais amor em mim. Eu fico vazio. Eu sou eu mesmo. Então eu não quero mais ser maldito, então eu não carrego mais
coisas, eu não carrego mais pensamentos, ações que me tornam maldito. O que nos afasta da vida com propósito é o nosso caráter pecaminoso, irmãos. Talvez a gente não entenda, cara, por que eu não estou vivendo as promessas que Deus me apresentou? Por que eu não compreendo ainda aquilo que eu tenho como propósito? É porque talvez tem áreas da minha vida que precisa ser consertada. Então a minha fragilidade não pode ser escondida, e muito menos de mim mesmo. Esteja pronto para abrir, esteja pronto para deixar, esteja com o coração puro, as mãos limpas. Eu preciso ser transformado. Mas quando eu compreendo o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, Ele se torna nosso Senhor, é nosso dono, e nos tornamos livres. Quando eu compreendo o sacrifício de Jesus, eu entendo que agora eu tenho um dono. Jesus é meu dono. Jesus é minha cobertura. Jesus é o meu Senhor. Então tudo aquilo que o mundo implantou cai por terra. Os meus sentimentos, as minhas ações, aquilo que me governava, o meu medo, os pecados, o perdoar, não tem mais autoridade, porque Ele é o meu dono. E eu preciso apenas procurar ser parecido com o meu dono. E isso tudo faz a diferença. Jesus se submeteu a intensificar seu propósito e não seus desejos e prazeres. Ele se conformou. Antes disso, ele conseguia acessar só os próximos. Antes que isso tudo acontecesse, Jesus acessava só os próximos. Mas quando ele morreu e ressuscitou, acessou nações, espaço, lugares, governos maiores. Quando nós decidimos morrer com Cristo, nós vamos acessar lugares maiores, visões maiores, pensamentos e níveis de sabedoria maiores. Tudo é transformado, irmãos. Então decida não viver mais nessa vida que Deus não te deu. Decida fluir. Decida morrer. Antes ele conseguia acessar pessoas, lugares próximos. Mas a atitude dele, o posicionamento dele alcançou lugares muito maiores. Pense sobre isso. Traga isso para todas as áreas da sua vida, irmãos. Quando Deus conserta, Ele conserta tudo. A primeira vez que Deus falou comigo, Ele disse: eu te levarei para a tua casa, sararei o teu casamento e as tuas finanças. Ele não me levou apenas para casa, Ele sarou meu casamento, Ele sarou as minhas finanças. E o processo aponta para um caráter, então Ele curou o meu caráter. Quando eu entendo isso, eu sou transformado em todas as áreas da minha vida. Não tem departamentos que Deus não acessa, a não ser que você não permita. Ele quer acessar todos os departamentos que nós temos. Só que Ele só vai acessar quando eu expor a Ele a minha fragilidade, sem mais esconder de mim mesmo. Toda resposta que buscamos não está em nossos prazeres, mas está em o nosso propósito. Quantas perguntas, irmãos, quantas respostas que eu precisava e eu buscava nos prazeres e eu não encontrava. Mas quando eu comecei a entender o meu propósito, a minha essência, as respostas começaram a aparecer, irmãos, dia após dia. Eu não caminhei mais em dúvida, eu caminhei em plenitude, eu comecei a entender quem eu era nele. Então as respostas nunca você vai encontrar nos seus prazeres. Seu propósito, meu irmão, é ser livre em Cristo. O seu propósito começa por aí. O primeiro passo é você entender que o seu propósito é você ser livre em Cristo. E eu pergunto, o que aprisiona você? O que te aprisiona, irmãos? Eu decidi expor tudo, irmãos. Eu decidi não ser mais bom aos homens. Eu decidi ser bom ao Pai. Porque aos homens você pode mascarar, esconder, mas para o Pai, Ele te conhece. Ele te conhece, Ele sabe dos teus princípios. Ele sabe tudo sobre eu e você. O seu propósito é ser livre em Cristo. Ser curado e transformado. Acredite isso todos os dias. Talvez você já ouviu isso a sua vida inteira.
Mas qual o nível de cura e de transformação que você acessou? Transformação é morrer e viver a essência do Senhor e não mais aquilo que você acreditava que era sua. Eu sonhava com um Fabiano e esse cara morreu, pastor. E às vezes eu lembro que alguém lá em casa traz alguma coisa do passado, eu não conheço esse cara, não sei quem é. Porque eu decidi esquecer ele. Eu esqueci, decidi apagar ele. Eu me conformei em ser uma nova criatura em Deus. Aleluia. E mais do que ser criatura, ser filho. E o mais difícil disso é se sentir ser amado. Vá aprender sobre amor, eu estou aprendendo sobre amor. Porque geralmente nós estamos prontos para amar, mas geralmente estamos com dificuldade de receber o amor. Quando alguém beija você, você fica constrangido? Porque eu fico. E se for buscar desculpa para isso, eu vou dizer que culpa era o meu passado, porque o meu pai e a minha mãe nunca me beijaram. Mas eu decidi apagar isso. Eu decidi esquecer isso. Então eu preciso receber esse beijo. E eu preciso dar esse beijo. Eu não posso mais comunicar as pessoas como o mundo se comunica comigo. Eu comunico a pessoa como os céus se comunicam comigo. Isso muda tudo. Qual é a intensidade de eu ser curado e transformado? Qual é a intensidade que você busca ser curado e transformado? Porque saiba você, quando você acessar esse lugar e você colocar toda a sua força para ser curado e transformado, você será uma nova pessoa e vai mudar outras pessoas. Quando você desiste de você, você desiste de muitas pessoas. Quando você desiste de você, você desiste da sua família. Quando você desiste de você, você desiste de alguém que talvez Deus preparou para escutar uma palavra sua e ser transformado. Imagine você que nós fomos viajar pelo nosso negócio. E nessa viagem, pessoas aceitaram Jesus. Mas eu estava vendendo os nossos negócios. Mas se eu não tivesse falado sim ao Senhor, essa pessoa não conheceria Cristo por mim. Talvez Deus levantaria outro, mas como o pastor falou, existem coisas que Deus confiou em você e Ele não vai dar para outros. Qual é o nível de cura e transformação que eu busco? Eu preciso ser luz e não trevas. Então eu aprendi a ficar quieto, irmãos. Porque a nossa língua é uma espada, é uma arma. Então existem situações da nossa vida que nós precisamos aprender a ficar quieto. Respirar, pensar e voltar para o lugar da luz. Porque todos os dias eu e você, nós vamos ser tentados. Todos os dias os prazeres batem à nossa porta e também o propósito bate em nossa porta. Os dois nasceram juntos e vão morrer conosco. Mas aquele que eu mais alimento, eu crio uma autonomia e ele me governa. Então eu preciso ser luz. Eu preciso ser uma fonte de águas vivas que muitos matarão a sua sede. E aí você fala, mas quem sou eu? Eu falava, quando eu ouvia isso, sentado na cadeira, eu falava para Deus, mas quem sou eu para ter uma palavra para alguém? E eu estou aqui, irmãos. Se deu certo comigo, vai dar certo com você. Eu tirei em primeiro lugar como um improvável. Na fila era eu que destacava. Mas quando eu permito ser curado, eu me torno uma ferramenta na mão do Senhor. E aonde? Em todos os lugares que eu estou. É no banco, é no trabalho, é em todos os lugares. Ser uma fonte de águas vivas. Ter uma vida de paz. Gratidão. Honrando a Deus com tudo que sou e tudo que eu faço. Irmãos, vamos decidir isso. Vamos decidir acessar esse lugar a partir de hoje, agora, com toda a nossa intensidade. Ter uma vida de paz. E como é ter uma vida de paz no meio de uma aflição? Simplesmente imite Jesus no barco. Ele estava dormindo em meio a uma tempestade. Mas o nível de maturidade dele, sabendo quem ele era em Deus, permitiu ele descansar em meio à tribulação. Porque a fé era o que gritava mais alto. Aleluia! Aonde está a nossa fé, irmãos? Aleluia.
O mundo nos consome e nós, sem querer, começamos a dar respostas igual ao mundo e nos tornamos imitadores do mundo, mas nós não somos do mundo. Decida ter uma vida de paz. Isso é um posicionamento. Ter uma vida de paz não é dizer que não vai mais ter aflição. É você governar as aflições. É não mais ela te dominar, mas você dominar. E é uma escolha, sou eu que decido. Eu preciso ser grato, irmãos. Nós nos tornamos pessoas ingratas. E eu acho que é por isso que Deus me leva quase toda semana a ministrar em uma casa de recuperação. Eu vejo homens tentando viver novamente. E aí eu olho para a minha vida e vejo o tamanho da minha ingratidão. Irmãos, você está aí limpo, pronto. Está tudo certo. Você já encontrou o Senhor dos Senhores. Mas tem pessoas que estão caminhando, que estão perdidas, que não têm uma palavra, uma luz, que estão bem pior do que nós antes de nós conhecermos a Deus. Qual é o nível de gratidão? E como que eu consigo honrar a Deus? Existem várias formas de você honrar a Deus. Mas eu quero falar agora como pai. Os meus filhos, eu me sinto honrado quando eu olho as atitudes deles, que são melhores do que a minha. Quer honrar a Deus? Tenha atitudes parecidas com Cristo. Porque Ele é Pai, Ele ama você, e Ele vai olhar você, e Ele vai receber dessa honra. A honra muitas vezes não é com a minha boca ou com o meu bolso, mas é com as minhas atitudes, com as minhas negociações, com os negócios, com aquilo que ninguém vê, aquilo que só você e talvez quem está negociando com você venha saber. É ali que você honra. E eu quero finalizar essa ministração para afirmar para você que nós já somos abençoados. Eu quero afirmar a você que o que nós precisamos é o acesso. Nós precisamos acessar. A palavra de Deus já fala que nós já somos abençoados. E muitas vezes oramos para ser abençoado. Nós precisamos orar para entender quem somos. Nós precisamos saber que tem um lugar esperando por mim e por você. E esse lugar está escrito o seu nome e chama você de filho e filha. Esse lugar não é um lugar de serviço, é um lugar de desfrute, é um lugar de amor, é um lugar de cura. E Gálatas 3,13 afirma: isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Nós já somos abençoados, irmãos. O que nós precisamos é consertar os departamentos da nossa vida, para que nós possamos ter leveza e acessar esse lugar que já está preparado para mim e para você. Eu posso orar, irmãos? Eu tenho muita intimidade nessa casa. Eu vou falar para vocês que aqui eu me sinto em casa. E em espírito eu quero dizer para vocês que essa palavra ela gerou muita cura em mim. E eu precisei ir na profundidade dela. E se você perguntar qual é a minha expectativa, é que você também venha receber dessa dose do Senhor de cura. Porque tudo aquilo que entendemos, irmãos, se torna verdade em nossa vida. Há uma mentira, muitas vezes, que nos escraviza, dizendo: você não consegue, você não é capaz. São mentiras. E nós precisamos curar o nosso coração, irmãos. Que nessa noite você seja transparente ao Senhor. Que você não esconda mais nada, meu irmão. Para que você venha viver essa plenitude que a Bíblia diz que nós vamos viver. Para que você venha viver essa paz que a Bíblia fala que nós vamos viver. Feche seus olhos, irmãos, para que nada tire a sua atenção. Senhor, a Tua presença manifestada já visitou e está presente nesse lugar. A minha oração, Senhor, é que Teu Espírito sonde o coração de cada um que aqui me ouve. E que a partir de hoje, Senhor, haja uma cura
sobrenatural na vida de cada irmão e irmã que me ouve nessa noite. Eu quero declarar, Senhor, que a mesma intensidade que Teu Espírito tem me visitado para trazer cura, Senhor, visite no íntimo os meus irmãos, Senhor. Ah, Deus, que eles possam acessar esse lugar de filho, de filha, que nada mais como pressão ou opressão fale mais alto com eles, mas que eles venham ouvir a Tua voz, que eles venham ouvir, Senhor, o manifesto do Teu amor, Senhor. Senhor, eu oro para aqueles que, como eu, tinham dificuldade de ser amados. Apaga esse passado, Deus. Cura esse passado, Senhor. Arranca toda trava, todo trauma. Eu quero dar uma ordem, Satanás. Pega tudo que Tu semeou, toda seta, toda confusão de mente, todo trauma que Tu semeou. Eu ordeno, pega tudo agora e tira em nome de Jesus. Eu quero declarar agora cura na alma, cura no espírito. Eu quero declarar plenitude, Senhor. Ah, meu Deus. Aleluia. Senhor, tem dons aqui enterrados como a pastora ministrou. Senhor, nada mais. Senhor, com as Tuas mãos, resgata esses dons. Tira esses dons, entrega de novo aos Teus filhos, habilita e capacita cada um deles. Eu quero declarar, Senhor, que essa igreja, esse povo será conhecido como o povo que transborda a Tua presença. Um povo, Senhor, que transborda a verdade, que vai contra a iniquidade, contra o pecado e estabelece o que é verdadeiro, Senhor. Senhor, eu oro para que a partir de hoje haja uma movimentação totalmente diferente e que nós possamos acessar, Pai, esse lugar de filho, essa mesa tão esperada, que nós possamos olhar esses olhos de fogo de Jesus, que esse fogo entre para dentro de nós e venha queimar, Senhor, tudo aquilo que o passado trouxe como autoridade, e que a partir de hoje nós venhamos ser livres no Senhor, que nós venhamos viver toda a promessa, Senhor, toda a palavra que a Bíblia afirma sobre as nossas vidas, nós acessamos, tomamos posse, Senhor, e seremos um transbordo na vida de outros, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Adoro o Senhor.